cedo ou mais tarde tudo há de passar. Não há problemas que Deus não possa resolver. Seja qual for a tua dor, Deus tudo pode fazer. Todo o poder foi-lhe dado na terra e no céu. Querido irmãos, saiba que não há problemas para Deus. Às vezes asola a doença e o crente quer desanimar. Em meio à noite escura, apesar da cruz já não quer carregar. O tempo é de provas e lutas, porém a vitória Deus tem para os seus. Vale a pena sofrer esperando, porque não existe problemas para Deus. Não há problemas que Deus não possa resolver. Seja qual for a tua dor, Deus tudo pode fazer. Todo o poder foi-lhe dado na terra e no céu. Querido irmão, saiba que não há problemas para Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Jesus convida para com Ele viajar, uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho Ele mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor, não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Vai operar neste lugar. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime com a tua cruz, porque tu precisa contar para Jesus. Porque tu precisa contar para Jesus. Tu vive reclamando, é porque tu não tem fé. Quem crê em Jesus Cristo não tem medo da maré. A luta vem e passa, permanece a luz, porque tu precisa contar para Jesus. Porque tu precisa contar para Jesus. Vai abalar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Vai abalar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo. Vai abalar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Amém,
Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Maravilha, Deus. Nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilha, Deus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, para nós meditar nesta noite. Glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é como uma espada de dois gumes, que corta, meus irmãos, dos dois lados. Aleluia. A palavra de Deus, ela é pura, santa e verdadeira. Ela tem um poder extraordinário. Ela tem poder, meus irmãos, de atravessar a carne, atravessar, meus irmãos, os ossos, os nervos e as medulas, e atingir o coração do homem e transformá-lo para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia. Então nós vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Aleluia. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aleluia. Maravilha, Deus. Glória a Deus. Que exortação tremenda, não? Coisa linda, Jesus. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará a ti mesmo. Glória a Deus, como aos que te ouvem. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode aceitar e louvar a Deus. Glória a Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Glória a Deus. Está aí, meus irmãos, a palavra do Senhor, nosso Deus, mandando, meus irmãos, nós ter cuidado de nós mesmos. Cuide de você mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Cuidar, meus irmãos, da nossa vida diante de Deus.
Cuidar, meus irmãos, aonde nós pisamos os nossos pés. Cuidar, meus irmãos, com os nossos pensamentos. Cuidar, meus irmãos, com aquilo que nós falamos. Temos, meus irmãos, que cuidar de nós mesmos, aleluia, e da doutrina do Senhor Jesus Cristo, para que possamos um dia reinar a mansão celestial. Glórias a Deus. Precisamos, meus irmãos, voltar para Deus todos os dias de nossa vida. Todos os momentos da nossa vida, nós precisamos estar com o nosso pensamento ligado ao trono do Senhor nosso Deus, para que quando acontecer o arrebatamento da igreja, nós venhamos ser achados dignos de alcançar a coroa de vida eterna. Porque sabemos, meus irmãos, que tem milhares por aí que estão batendo no peito, meus irmãos, e dizendo que está esperando a volta de Jesus, mas não está guardando a sua vida. Não está, meus irmãos, não está guardando a palavra, a doutrina do Senhor no seu coração, não está guardando a sua vida no dia a dia, aleluia, não está guardando. Sabemos, meus irmãos, que a maioria estão com o coração voltado para as coisas erradas neste mundo, estão levando, meus irmãos, o mundo para dentro da igreja. O pecado se alastrou dentro das igrejas. As pessoas, meus irmãos, nós não sabemos mais quem é quem. Não sabe, meus irmãos, se é crente ou se é do mundo, porque estão, meus irmãos, misturados, aleluia. Muitos estão aí cantando, louvando, saltando, pulando e falando do amor de Deus, mas não está vivendo a palavra do Senhor. O que era pecado, meus irmãos, há 20, 30 anos atrás, para ele hoje não é mais pecado, para ela hoje não é mais pecado. Estão vivendo, meus irmãos, no mundanismo total dentro das igrejas. O Espírito Santo não está mais ali. Nós vemos, meus irmãos, que no começo da palavra do Senhor, do Evangelho, os milagres aconteciam, as curas, as libertações aconteciam, meus irmãos, através das mãos dos servos de Deus. Eles oravam e Deus operava maravilha, orava e Deus curava, Deus libertava. Mas hoje não está acontecendo mais. Por quê? Deus não mudou. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. É o ser humano que está mudando, meus irmãos. Verdade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Estão frios, estão como que congelados nos dias de hoje. O coração, meus irmãos, não pende mais para a palavra de Deus. Não está voltado mais, meus irmãos, para a esperança da salvação da sua vida. Não tem mais certeza de um dia morar nos céus. Então, meus irmãos, estão vivendo a perdição do mundo, do pecado. A maioria, meus irmãos, estão fazendo negócios errados. Estão, meus irmãos, vivendo uma vida de miséria e estão pensando que estão obedecendo a Deus. Quantos pregadores, meus irmãos, que descem do altar e vai para diante da maldita televisão assistir os filmes mundanos, assistir, meus irmãos, pornografias e ver, meus irmãos, as malditas coisas que ali passam. Depois sobe no altar para pregar a palavra de Deus, dizendo que é de Deus, revelações até mesmo falsas, porque nós temos visto, meus irmãos, que uma grande maioria está sendo usado não pelo Espírito Santo, mas pelo inimigo, para, meus irmãos, chamar pessoas na revelação, e não é nada daquilo que está acontecendo. É mentira, é engano, ou até mesmo combinação como eles estão fazendo, tudo por causa do dinheiro, da prata, do ouro. Onde já se viu, meus irmãos, um pastor comprar um apartamento na beira de praia? O que um pastor quer um apartamento na beira da praia? Ele quer viver o pecado, quer viver, meus irmãos, a mentira, quer viver, meus irmãos, a falsidade. E Deus, meus irmãos, vai colocar essas pessoas no abismo naquele dia. Aqueles que viveram no engano, na mentira, na falsidade, será lançado no abismo naquele dia. Parece que esqueceram, meus irmãos, esqueceram da palavra de Deus, aleluia. Esqueceram, meus irmãos, que a qualquer momento o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens e vai arrebatar aqueles que serviam a Ele em espírito e em verdade. A maioria não está vivendo mais em espírito, nem em verdade. Estão vivendo seus próprios desejos, achando que vai viver nesta terra para todo sempre, aleluia. Não espera, meus irmãos, nem mesmo a morte, não acredita nem mesmo na morte. E nós sabemos
que no dia que nós fecharmos os olhos aqui, teremos, meus irmãos, que apresentar algo na mão de Deus, para que possamos ser salvos, aleluia, porque ao contrário disso, será, meus irmãos, levado para o abismo. O sofrimento, meus irmãos, será muito grande naquele dia, na vida daqueles que não obedeceram a palavra do Senhor. E nós sabemos que as mínimas coisas levarão ao homem e à mulher à condenação, porque não respeitaram, meus irmãos, a vinda do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos revela que o Senhor Jesus, meus irmãos, se ofereceu a Deus naquele dia, se ofereceu a descer aqui nesta terra, a viver, meus irmãos, uma vida como nós vivemos, as mesmas paixões, os mesmos sofrimentos, porque diz a palavra do Senhor que Jesus chorou, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu sono, aleluia. Ele sentiu, meus irmãos, as mesmas paixões que nós sentimos, mas Ele provou para mim, provou para meus irmãos, para minhas irmãs, Ele provou para o mundo que é possível viver nesta terra de pecado e de vaidade, e naquele dia subir como anjo para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. É possível, meus irmãos, nós buscarmos a Deus e viver em espírito e em verdade, guardando a palavra do Senhor, como os apóstolos guardavam a doutrina do Senhor, deram suas vidas na espada, deram suas vidas, meus irmãos, até mesmo para ser crucificado, como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, aleluia. Foram mortos, meus irmãos, pela palavra de Deus. Então nós devemos, meus irmãos, dar a nossa vida pela palavra do Senhor nosso Deus, porque se eles não dessem a vida lá no passado, o Evangelho não chegaria até nós. Nós não conheceríamos hoje, meus irmãos, a palavra do Senhor, não teríamos, meus irmãos, a oportunidade de conhecer a verdade e a misericórdia do Senhor em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos aqui nesta palavra: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, aleluia, persevera, glória a Deus, nestas coisas, porque glória a Deus, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Agora me diga, meus irmãos, um pregador que sobe no altar com mais de 8.000 pessoas dentro da igreja, ele dizer, meus irmãos, que não tem problema tomar uma cerveja, não tem problema, meus irmãos, tomar uma bebida alcoólica? Me diga, meus irmãos, se ele está guardando a doutrina do Senhor. Quem está ouvindo ele está indo para o mesmo caminho, para o abismo, porque sabemos que é a verdade. A palavra de Deus, ela é pura, santa e verdadeira. Não é porque ele é sábio, que ele é estudado, que ele tem teologia, que ele tem, meus irmãos, todos os estudos, sabe, meus irmãos, todos os sermões, é que ele vai subir para os céus. Não manda nada. Se nós não obedecermos, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus, seremos condenados com o mundo. Ninguém subirá aos céus, meus irmãos, se não viver o Evangelho verdadeiro, a doutrina verdadeira que o Senhor Jesus ensinou aos apóstolos. Precisamos voltar no passado e preparar, meus irmãos, a ponte para o futuro, para que quando nós chegarmos lá, nós entregarmos a nossa cruz e receber a coroa de vida eterna. Não será fácil, meus irmãos, sabemos que não é fácil. Não é fácil nós alcançarmos, meus irmãos, a coroa de vida eterna. Não é fácil o ser humano alcançá-lo, porque a maioria estão, meus irmãos, com o coração pesado, estão vivendo como vivia no passado, como vivia, meus irmãos, Sodoma e Gomorra. Diz a palavra de Deus que eles viviam, meus irmãos, um sodomismo terrível naquela cidade. E Deus, meus irmãos, resolveu acabar com tudo aquilo e enviou, meus irmãos, os anjos para que ali destruísse a cidade. Mas quando chegou, meus irmãos, em Abraão perguntou ao anjo: mas o Senhor vai destruir a cidade? Se lá tiver
50 justos? Não, Abraão, de jeito nenhum. Mas se lá tiver 40? Não. Tiver 30, e foi baixando, meus irmãos, até interar 5. Mas se lá tiver 5, Senhor, não destruirei a cidade. Aleluia. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que o anjo desceu ali, foi recolhido por Ló, sobrinho de Abraão, e ali, meus irmãos, naquela noite, eles teve que tirar a família de Ló, arrastado fora da cidade. Teve que arrastar eles, meus irmãos, fora da cidade, porque, meus irmãos, estava demorando de sair, porque havia, meus irmãos, ali muita riqueza, muito dinheiro havia ali. Então, meus irmãos, o coração do homem, a grande maioria está preso no dinheiro, na riqueza, a grande maioria está preso nas coisas do mundo. E diz a palavra do Senhor que eles saíram dali e foram, meus irmãos, para o deserto afora. E diz a palavra de Deus que se salvou somente Ló e as 2 filhas, mas a esposa, meus irmãos, numa certa altura, o anjo disse para eles: olha, não olha para trás, não olhe para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que é desta maneira que acontece. A desobediência traz, meus irmãos, as consequências. A desobediência, meus irmãos, levará o homem e a mulher à condenação. E só vão perceber quando cair lá. Enquanto está aqui, está tranquilo, meus irmãos. Está pulando, saltando, vivendo a sua vida, correndo atrás de uma coisa ou de outra. Mas quando chegar lá, meus irmãos, quando fechar o olho aqui, que acordar no abismo, aí vai acontecer, meus irmãos, o arrependimento. Vai começar, meus irmãos, ali o arrependimento de não ter dado ouvido a uma palavra como esta, aleluia, de não ter obedecido aos ensinamentos do Senhor Jesus, de não ter obedecido a sua doutrina, aleluia, de não ter obedecido a sua palavra. Quantos que viviam, meus irmãos, na presença de Deus, quantos pregadores que oravam, pessoas eram curadas, eram libertadas, e hoje, meus irmãos, não acontece mais, porque esfriaram, estão frios, não sente mais a graça de Deus, não sente mais, meus irmãos, o desejo de voltar para os céus, não sente mais, meus irmãos, o desejo de orar, de sentir a presença do Senhor nosso Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabemos, meus irmãos, que haverá um dia que nós ouviremos o Senhor assim como Ele é, diz a palavra de Deus, que assim como Ele é, nós o veremos face a face, aleluia, e ali estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Coisa linda, Deus. Glória a Deus, aleluia. Então temos que ter cuidado, meus irmãos, de nós mesmos, cuidar, meus irmãos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós estamos vendo, cuidar, meus irmãos, com nossos pensamentos, que tudo está sendo registrado, meus irmãos, pelo Espírito Santo. Ele registra tudo que se passa na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, na minha vida, tudo que se passa na vida do ser humano está sendo registrado, aleluia. E naquele dia, meus irmãos, teremos que dar conta daquilo que praticarmos. Se praticou o mal, colherá o mal, mas se praticou o bem, vai colher o bem naquele dia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos, meus irmãos, orar a Deus para nós ministrar a Santa Ceia. Vamos preparar. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Nós vamos fechar, meus irmãos, aqui. Glória a Deus. Convido os irmãos para estar conosco nesta campanha. A unção de Deus na família. Estamos no 3º dia desta campanha e eu creio que Deus tem bênção para todos que crerem no poder de Deus. Creia e receba do Senhor. Se você não pode estar aqui, acompanhe aí em nome de Jesus. Deus abençoe